Foi quando ele me falou uma coisa que eu aprendi e mantenho até hoje. Você nunca pode confiar só nos clientes grandes, porque se esses passarem dificuldades e problemas, quem irá sustentar o escritório e todas as pessoas aqui será os médios e pequenos. Na contabilidade você não pode ser braço curto, você precisa arregaçar a manga e trabalhar muito. Então assim, eu acho que o que vai fazer a grande diferença na reforma tributária são escritórios que fazem mesmo a contabilidade, processam a contabilidade, não somente parte fiscal e folha de pagamento. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E eu sempre digo para você que eu sempre trago o pessoal aqui que é chão de fábrica mesmo, que vive o dia a dia da contabilidade. E hoje eu resolvi trazer aqui o Murilo, da Contábil Pirituba. O Murilo, eu já conheço ele tem uns 15 anos. Ele deve ser cliente da DPG por aí, por uns 12, 13 anos. E toda essa jornada no mercado de contabilidade, essa transformação, ele foi vivendo. Lá atrás, quando começou os eventos, eu sempre estava encontrando ele nos eventos. E então ele começou a pegar aí a vibe do marketing digital, de vendas, lá do comecinho. Murilo, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que seu dia a dia é corrido. Obrigada por ter vindo até aqui. E eu quero que o Murilo fale dele mesmo. De vez eu falar do Murilo, eu quero saber por que o Murilo resolveu empreender na contabilidade. Por que o Murilo resolveu ser contador? Me conta um pouquinho sobre isso. Marta, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Meu nome é Murilo, é um prazer estar aqui com a Marta. Como a Marta falou, já sou cliente da DPG faz uns belos 13, 14 anos. Uhum. Como eu comecei com a contabilidade? Eu comecei desde os meus 15 anos na contabilidade como office boy. Então eu comecei como office boy no escritório do meu pai, meu pai que fundou a Contábil Pirituba. Uhum. E aí ele me disse, você vai ficar na vida mansa até 15 anos. A partir dos 15 anos, você vai começar a trabalhar. E aí eu estudava de manhã, fazia o serviço na contabilidade à tarde, de office boy. Gostava? Gostava. Reclamei algumas vezes? Muitas vezes. Mas hoje não me arrependo de ele ter me colocado para trabalhar com 15 anos. Então você começou na contabilidade com seu pai. Seu pai ali era contador e você foi trabalhando com ele ali de office boy. Começou como office boy. Comecei como office boy. Isso em quantos anos atrás? Já faz uns belos 35 anos. 35 anos que você já está aí no mercado na jornada no mercado contábil. Eu sempre trabalhei no mercado contábil. Eu fiz técnico em administração de empresas. Uhum. Depois eu fiz faculdade de contabilidade. Durante a faculdade de contabilidade na PUC, eu tive a oportunidade de sair do escritório e trabalhar em auditoria. Fui trabalhar em auditoria um tempo. Na auditoria eu vi que não era aquele projeto de vida que eu queria para mim, como vida, como questão familiar, criação de filhos e demais. Resolvi voltar. Aí tive a oportunidade do meu pai novamente. Meu pai tinha um sócio na época. O sócio quis passar uma parte das cotas dele. Eu adquiri, assumi, entrei novamente e estou lá até hoje. Bacana. Murilo, você resolveu... Primeiro você começou a trabalhar ali com o teu pai, como office boy e tal. Mas você resolveu entrar de cabeça na contabilidade porque você já sabia que você ia cuidar do escritório do teu pai? Porque falou assim, não, é legal empreender. Não, eu já... Foi natural isso acontecendo. Qual que era a tua ideia naquela época? Você imaginaria que chegaria até aqui, onde chegou? Qual era a sua ideia lá há 30 anos atrás? Marta, há 30 anos atrás a minha ideia era ser piloto de avião. Olha só. Ou jogador de futebol. Como jogador de futebol não rolou, o meu pai, de vez em quando, ele atendia alguns clientes lá na Bahia e eu ia levá-lo no aeroporto e eu ficava vendo o avião subir e descer. Eu sonhava em ser piloto de avião. Mas aí, como eu entrei lá na contabilidade, no escritório, gostava, porque fazia trabalho de rua e eu sempre comia cachorro-quente na rua, lanche de pernil na estação de trem, e eu gostava disso. Eu comecei a gostar da contabilidade, comecei a
entender que a contabilidade, o escritório de contabilidade, ele é contratado muitas vezes para solucionar problemas, e eu sempre gostei de solucionar problemas. Então, assim, fui indo, depois entrei na faculdade porque eu já estava inserido na contabilidade, gostei da auditoria, mas cheguei a um ponto da auditoria que eu não quis voltar para o escritório porque não era aquele cenário de vida que eu gostaria de ter na auditoria. Voltei para contabilidade, aí daí para frente, aí fluiu. Aí eu já voltei com um pouco da participação na empresa, fui crescendo, fui trabalhando, fui desenvolvendo, fui junto com meu pai. Depois o sócio, em 2004, resolveu sair de vez. Adquirimos a participação dele, ele saiu de vez, ficou só eu e meu pai, em 2004. E aí a gente seguiu, até o meu pai, infelizmente, ter uma doença e precisar sair da empresa. Entendi. Então, muita gente que assiste o podcast tem essa parte de transição, de que as empresas de contabilidade, a maioria ainda é pai transferindo para o filho, sucessão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, foi fácil? Foi tranquilo você pegar essa sucessão? Quando o pensamento de crescimento para o escritório, você já começou a pensar em crescer e seu pai começou a barrar? Não, meu pai me deu total autonomia para fazer o que eu quisesse. Ele me deu lá um pedaço da empresa, vocês definiram papéis. Como que foi isso, Murilo? Olha, foi assim, Marta. Como eu já estava fazendo contabilidade, e graças a Deus indo bem na faculdade, eu migrei dentro do escritório para a área de fiscal e contábil. E ali eu era operacionalzão do fiscal e contábil, entendendo tudo, conciliando tudo, e com o histórico que eu tinha de auditoria, eu era muito contador, meio auditor dos clientes, buscava informações de todas as pontas, fechava todas as pontas, fazia tudo redondinho, certinho, como a contabilidade deve ser. E a transição foi tranquila. Eu era remunerado, normal como um sócio, mas nunca teve assim a questão até então de divulgar, de conquistar mais clientes, porque o escritório naquela época crescia por indicação. Então, assim, crescia, vamos falar assim, organicamente por indicação. E ele foi crescendo e continua assim. E aí, a gente, na época, fez a transição. Falei, pai, eu vou pegar a parte fiscal e contábil. Tudo bem. Eu cuidava, gerenciava esses 2 departamentos, atendia os clientes, e estava tudo bem. Eu ainda falava para meu pai, e graças a Deus, hoje, meu pai já é falecido, faleceu em 2018, eu vejo que ele foi sábio numa questão. Porque a gente tem uma carteira de clientes grande, antigas, de muita confiança no nosso escritório. E eu falava para ele, pai, vamos pegar 10 clientes, 12. A gente fica só com esses 12 clientes, diminui o nosso quadro de colaboradores, trabalha com menos pessoas internamente no escritório e a lucratividade vai ser maior. E aí o meu pai, né? Então eu selecionei os 15 maiores, 18 maiores clientes de maior honorário. Aí foi quando ele me falou uma coisa que eu aprendi e mantenho até hoje. Você nunca pode confiar só nos clientes grandes, porque se esses passarem dificuldades e problemas, quem irá sustentar o escritório e todas as pessoas aqui será os médios e pequenos. Ou seja, né, pulverizando isso. Pulverizando. Então, assim, e aí depois, né, com o passar do tempo, a gente escuta muitos analistas financeiros até dando dicas de investimentos que teria de ser não colocar todos os ovos na mesma cesta. E sempre que eu escuto isso, eu lembro do meu pai. Meu pai, na época, ele sempre falava, filho, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Claro que os clientes maiores demandam mais atenção, maiores cuidados e todos os demais aspectos, mas se eles passarem por algum problema, algum cliente grande cancelar o nosso contrato, são os pequenos que vão manter.
Show de bola. Tá vendo, gente? Então, lá de trás, ele já aprendeu o quê? Olha, eu não posso ficar colocando os meus ovos em todas as cestinhas. O pai dele já deu essa dica. Ele queria pegar os maiores, ter mais lucratividade, mas assim, opa, não é isso. E trabalhar menos, né, Marta? Trabalhar menos. Porque, de fato, se você fizesse isso mesmo... Trabalharia menos. Trabalharia menos. Porém, o primeiro problema financeiro que esses caras tivessem, você ia ter uma queda no escritório. Show de bola. E, Murilo, qual foi o momento que você teve... Existiu alguma virada de chave em relação... Caramba, eu sou empresário contábil. Por que eu estou perguntando isso? Porque diariamente eu converso com muitos clientes. Então, esse ano eu estou me dedicando a bater um papo com os clientes, entender o momento dos clientes. E eu percebo o seguinte. O cara se vê como um técnico. O cara ali tá remando, numa dificuldade assim grande, e parece que não vira a chave de que assim, caramba, eu sou empreendedor. Se eu tiver só no operacional, as coisas não vai caminhar. Aí eles ficam assim entre a cruz e a espada, porque eles têm que entregar, não conseguem contratar. Teve algum momento de virada de chave sua, assim, caramba, ou quando seu pai faleceu, não sei, que assim, se eu não for um gestor, se eu não colocar isso aqui para crescer, eles falaram assim, olha, sempre tive bastante indicação, tal, mas chega um momento que isso não é o suficiente. Teve esse momento ou não? Não, seu pai já desde sempre foi mostrando para você esse caminho da gestão, que você era um empreendedor, um empresário, não só o cara que gerenciava a área contábil, fiscal, só o técnico. Teve esse momento ou não? Teve, Marta. Assim, e foi um momento de dor, porque foi quando a gente descobriu que na minha família o meu pai estava com Alzheimer. Então, assim, foi nesse momento. Quando foi um momento? Foi um momento que a gente precisou fazer uma rescisão de um colaborador, e a rescisão custou R$15 mil. Foi a época. E aí o escritório entrou no vermelho. Teve algum tipo de complicação financeira quando eu fiz uma pergunta para o meu pai. Eu falei, pai, peraí, o escritório está em ascensão, nós temos clientes antigos, bons, e a gente demitiu um funcionário e gastar R$15 mil prejudica a finança dos próximos meses? Não, tem alguma coisa estranha nisso aí. E aí a minha família, a gente já vinha fazendo alguns exames, né? Meu pai estava com alguns indícios de esquecimento, essas coisas, a gente começou a investigar. E foi quando, infelizmente, a gente descobriu, né, essa doença, né, porque a gente nunca teve na família. Então, quando você não tem na família, você não sabe o histórico para você identificar, que só depois que a gente veio a saber, e olhando para o passado, a gente já vinha que meu pai, dos últimos 2, 3 anos, já estava caminhando para isso. Então, e aí quando eu percebi isso, falei, pai, então agora eu vou ter que ver a questão financeira da empresa, a gestão disso, porque eu era assim, eu era, não vou falar simplesmente porque eu gostava. Então, assim, eu era o gestor contábil e fiscal. Então, eu gostava de ver aquilo lá e dava atendimento para o cliente e também na parte comercial. Então, o escritório já estava em ascensão. Aí foi quando a gente descobriu que havia confusão financeira entre a física, entre a jurídica. E aí ele rompeu uns princípios, né, básicos da contabilidade, que não misturar jurídica e física, porque CNPJ tem vida própria e essas coisas lá das técnicas de contabilidade que a gente aprende. E aí foi a virada de chave, Marta. Aí eu chorei bastante no dia, né, nós familiares, quando a gente descobriu, o médico falou que ele precisava mesmo não ter acesso, porque assim, não tem noção, né, que tá fazendo, dos valores, do que estão sendo gastos. E aí foi quando eu virei a chave e assumi. Então, assim, aí quando eu assumi, tinha alta inadimplência, grandes valores perdidos, com clientes que não estavam pagando na data, vários meses em aberto. E aí foi quando eu comecei mesmo a pegar, sentar com os clientes, gerenciar, falar que era eu que ia começar dali para frente, porque meu pai estava nessa situação. Então, assim, como eu já atendia muitos os clientes, e a gente tem uma carteira de clientes antigas, que já está até na 3ª geração da empresa, eu já tinha um relacionamento com os clientes, com os filhos dos clientes. Então, nessa parte, a transição foi tranquila. E aí eu pude sentar com a equipe, né? Muitos hoje da nossa equipe ainda
são da época do meu pai. Que bacana. Eu fiz partnership lá, então assim, eu trouxe um que já contratado do meu pai, foi contratado da época do meu pai, está com a gente até hoje. Isso, fiz a partnership com ele acho que em 2015, 2016, depois em 2018 fiz com outro. E aí foi quando eu tive a percepção que assim, eu consigo crescer até onde meus braços alcançam, né? Para eu ir mais, eu preciso que peguem na minha mão e estiquem os braços. E assim nós estamos indo, né? Então assim, só que foram anos difíceis, né? Porque assim, a gente pegou o escritório numa situação complicada, mas tinha a carteira de clientes. Mas aí tinha que gerenciar todo o passivo que tinha, buscar atrás todo o dinheiro que estava voando. Foram aí uns 6 anos de bastante luta. Entendi. E você falou uma coisa interessante aí, Murilo, que você deu partnership, né, para as pessoas ali que estavam antiga. O pessoal, muita gente não sabe como que funciona isso, né? Então, assim, você pegou as pessoas mais de confiança, que estavam ali contigo há muito tempo, e se tornou um sócio ali da Contábil Pirituba, do Murilo. Você chegou nessa conclusão por qual motivo? Olha, eu preciso colocar essa pessoa. Como que foi confiança, trabalho? Até para quem está do outro lado, essa semana eu estava no grupo e uma pessoa perguntou assim, eu tenho uma pessoa aqui comigo que chegou e falou que está atendendo clientes fora, só que ela não quer sair daqui e tal. Eu até brinquei, falei assim, olha, aproveita e já põe ela como sócia, né? Como que foi essa decisão? Por que você resolveu fazer? Você viu outra pessoa fazendo? Porque muita gente tem dificuldade de reter pessoas no escritório, muita gente tem dificuldade de dar melhores benefícios. Qual que foi essa sua ideia? Por que você fez isso? E como quem está assistindo consegue dar os primeiros passos? Marta, eu fui assim. Na verdade, em primeiro lugar, tudo na minha vida eu tenho Deus. Isso aí. Né? Então, eu tenho Deus, a família. E então, eu orei bastante a Deus. Pedi bastante direção e sabedoria para como conduzir esse processo. Porque na época eu tinha filhas pequenas. As filhas não poderiam estar junto comigo. Filhas também a gente não sabe se vai seguir a nossa jornada, né? E eu não imponho isso às minhas filhas, nunca. E aí eu comecei a orar bastante, buscar em Deus ajuda, sabedoria. E aí eu comecei a filmar os nossos colaboradores, e o primeiro que veio, ele chama Anderson, e ele já está comigo há muito tempo, e a gente costuma falar, né, quem é mais antigo, não é braço curto, né, então assim, na contabilidade você não pode ser braço curto, você precisa arregaçar a manga e trabalhar muito. Só que a contabilidade é uma coisa que eu falo assim, eu brilho meus olhos porque assim, eu gosto. Então eu gosto de escritório de contabilidade. Hoje falar que eu faço contabilidade? Não. Mas eu auxilio os nossos colaboradores, os nossos gestores contábeis, tiro todas as dúvidas dele, assino o balanço, valido todos os números, conheço os números dos nossos clientes, conheço, mas eu não estou no operacional. Então, assim, no operacional, faz uns 6 anos que eu saí. E aí eu também peguei e falei, eu vou trazer o Anderson primeiro para fazer a experiência, porque eu já tinha muita confiança. Então eu tenho assim... E aí as pessoas, Marta, elas começam a dar sinais de confiança. E eu costumo falar que assim, confiança você não compra, confiança você conquista. Então esses 2 que estão comigo hoje, eles conquistaram, desde assim, eles receberem dinheiro e passarem para o escritório, né? Porque naquela época ainda tinha muito recebimento de dinheiro em espécie, e trabalho mesmo, Marta, sabe? Eles entregam um trabalho de bastante qualidade, e aí foi quando eu chamei o primeiro, veio o Anderson, fiquei 2, 3 anos só com o Anderson deu certo, foi. Aí eu senti vamos falar assim, na mesma pegada do Anderson, o Ronaldo. E aí eu convidei o Ronaldo também, e o Ronaldo veio. Então o Ronaldo também já está com a gente. Ele já tem uns 20 anos no escritório, mas o sócio assim, uns 5, acho. Bacana. 5, 6. E tá dando certo, graças a Deus, estamos indo bem.
Tá vendo, gente? Então, o princípio, primeiro é a confiança. Entender, ele começou a filmar lá, o pessoal que estava com ele, entender como esse pessoal, de fato, tem ajudado ele, não é braço curto, arregaça as mãos. Gosta de contabilidade. Gosta de contabilidade. Gosta de problemas. Exato. E o principal, Murilo, que você falou aqui, de repente a pessoa não se importa muito com isso, mas você colocou Deus, começou a orar, foi buscando sabedoria, entendimento, e quando a gente coloca nas mãos de Deus, ele vai nos dando, de fato, o caminho, a sabedoria, e foi aí que você foi conseguindo ter essas pessoas aí para esticar os seus braços. Esticar os braços. É uma coisa bem legal que você falou, esticar os braços. Quando que você percebeu que você sempre foi vendedor? Marta, meu relacionamento com o cliente era da contabilidade fiscal, mas sempre tive relacionamento com o cliente. Vendia também. As indicações chegavam lá no escritório, ia para tua mão. Ia para minha mão. Então, seu pai nem tinha passado assim, Murilo que resolve. Ele resolvia junto com outro sócio que a gente tinha, que era o Pedro. Uhum. Depois, quando o Pedro saiu em 2004, começou a ser comigo e com ele. Uhum. Aí eu fui desenvolvendo, fui atendendo, fui tirando dúvida. Muitos eram questionamentos fiscais, e eu dominava naquela época. Então, hoje eu já não domino mais tanto. Então, hoje eu já tenho o Ronaldo, que é do gestor fiscal, que ele cuida e sabe melhor do que eu nesses pontos agora novos de tributação, monofásico, substituição tributária e tudo mais. Eu agora estou empenhado na reforma tributária. Entendi. E aí você com já com essa habilidade com vendas, qual foi o momento que falou assim, caramba, eu preciso de um departamento comercial, eu preciso investir em marketing, na internet, ou não, Murilo? Falou assim, não, só das indicações está muito bom, porque a gente vê que ainda hoje, muitos escritórios de contabilidade não tem alguém ali dedicado ao comercial, a marketing. Qual foi esse momento? Marta, o momento foi, vamos falar, em 2017, mais ou menos. Aí, né, que a gente começou com vocês também, na parte de campanhas e tudo mais, a gente começou a virar a chave para esse quesito do marketing. Embora hoje a gente nós vemos que eu principalmente, por bloqueio que eu tinha de gravação, de Instagram, de YouTube, demorei muito, mas só da parte de marketing o negócio já foi fluindo, né? Então, só que eu faço um paralelo do seguinte: por sermos um escritório antigo, quando um cliente vem de indicação, ele vem com um ticket maior, porque a empresa dele já é maior. Os que a gente busca e capta, graças a Deus, pela internet, são de tickets menores, porque são novos empreendedores, estão começando agora, a empresa não tem recurso ainda para ter, ele nem tem faturamento e lucro tão grande assim, né? Mas a gente tem vamos falar, uns 50% a 50% que vem de indicação e 50% que vem pela internet, né? E aí as minhas filhas mais velha, né? Minha filha mais velha, que ingressou no escritório também com 16 anos, logo que terminou 15 anos ela já entrou, que eu seguia a filosofia do meu pai. E ela começou a me dar umas dicas. Fala, pai, precisa mais para internet. Pai, precisa mais para internet. Precisa melhorar o Instagram. Precisa trabalhar o seu Instagram pessoal. E eu sempre tive essa dificuldade de trabalhar o meu Instagram pessoal. Agora estou tentando seguir os conselhos dela, mas preciso. Precisa, né? É isso, gente. Então, assim, lá atrás ele já começou a fazer o site começou a ranquear organicamente, a filha dele entrou, começou a dar as dicas ali de marketing. Hoje ele tem um site localmente muito bem ranqueado, ele tem uns nichos também bem legais. Ele foi um pioneiro no nicho de cosmético. Ele foi pioneiro. Tem bastante coisa ainda? Bastante coisa. Bastante, né? Então ele foi pioneiro, ele foi um dos primeiros clientes que a gente fez. Assim, eu acho que se a gente tem algum outro nicho aqui com esse cosméticos. Isso. Eu acho que são pouquíssimos. Ele é um dos pioneiros que tem na internet e começou a dar super certo, né? Entendeu esse quesito do nicho. E tá dando certo até hoje. Tá dando certo até hoje. E olha que o primeiro site do Murilo a gente fez em 2012.
A virada do nicho, que você começou a colocar esse nicho, foi em 2017. Foi em 2000 que você teve essa virada. Não, eu tenho esses nichos aqui. E como que é isso para você? Hoje o teu escritório ele atende vários segmentos. Mas existe ali os segmentos que você mais gosta, o segmento que você tem mais rentabilidade, que a internet é ele. Continuamos com os cosméticos. Inclusive, o que eu estava falando para você aqui, atendendo um cliente que eu não vou poder estar no evento que eu vou na Bahia. Sim. Ele é de cosméticos. Veio pela internet? Veio de indicação? Veio pela internet. A gente já atendia algumas empresas, né, do ramo de cosméticos. Ele viu o nosso site. Ele tem uma filial aqui em Barueri. A filial tomou um problema de fiscalização grande. E o contador, que era dele lá de Salvador, não queria resolver aqui a questão do problema da filial aqui em São Paulo, em Barueri. Achou a gente atendeu, fez um trabalho pontual da solução do problema dele para atender essa fiscalização. Ele falou, não, então atenderam, o resultado foi positivo, baixamos o auto de infração dele em quase 80% do valor inicial, só entrando com defesa e fazendo aplicando a legislação correta de cosméticos, conseguimos reduzir o auto de infração dele em 80%. Aí ele gostou do nosso trabalho, é cliente, já indicou outro. E assim foi uma pessoa que veio pela internet. Pela internet. Trouxe vários outros. Trouxe vários outros desse ramo. Inclusive ontem, estou negociando com outro cliente também da Bahia, lá de Porto Seguro, indicação desse cliente também da área de cosméticos. E você vê, né, Murilo, por exemplo, provavelmente, acredito eu, que esse tipo de cliente da indústria cosméticas, ele tem um ticket maior, não é um ticket menor. Ticket maior. É um ticket maior. E esse cara te encontrou na internet. Então, assim, a gente sabe que geralmente a internet traz os clientes pequenos, mas quando você tem um nicho, trabalha em cima desse nicho focado, e se você for bom naquilo que você entrega, que nem você faz um trabalho pontual, conseguiu reduzir o auto dele em 80%, esse cara viu e falou assim, pô, esse cara aqui vai ser meu contador. E hoje somos. E vocês são, e além disso, ele te traz vários clientes, porque geralmente no nicho, a gente que está nos nichos, a gente conhece várias pessoas do mesmo nicho. É mesmo esse cara aí que tem vários amigos do mesmo nicho, e assim vai indo, né? Hoje, a contabilidade, Murilo, tem muito essa questão do hub de negócio. Então, assim, não só vender contabilidade. Então, esse meio polêmico, que tem gente que é a favor, o meu contador também é totalmente contra. Você, Marta, você gosta de hub de negócio? Contabilidade é raiz, contabilidade é contabilidade. Quero saber do Murilo, você acredita que a contabilidade está seguindo para hub de negócios? Então, o Murilo hoje faz isso dentro da Contábil Pirituba. Eu tenho um hub de negócios e ofereço várias soluções ligadas. Não, Marta, o negócio é oferecer o serviço bem feito da contabilidade, mostrar esse valor. Qual que é a tua visão sobre isso? Minha visão sobre isso é mostrar a contabilidade, um serviço bem feito e muito mais. Então, assim, eu faço parte do hub de negócios. Eu sou a favor e já tenho no escritório, né? Então, hoje no escritório nós temos certificação digital, que a gente vende a nossa própria. Então, nós temos pessoas lá no escritório que fazem o certificado digital. Nós fazemos gestão de parcelamento, nós fazemos defesa administrativa de auto de infração. Então, nós temos alguns outros negócios, né? Fora todos os serviços que já tem para a contabilidade, que são serviços agregados, como declaração de imposto de renda, outros tipos de declaração que não está no escopo do contrato, mas nós já fazemos esse hub de negócios aí. Então, você é a favor de ter o hub de negócios? Eu sou a favor. A favor. Ou seja, além da contabilidade, ter os outros serviços ali para agregar mais valor para o seu cliente. Mais valor para o nosso cliente. Por exemplo, um que a gente faz é a gestão de parcelamento. Então, a gente tira uma fotografia quando o cliente entra. Então, o cliente entrou, qual é o cenário dele hoje? Se amanhã ele tiver uns outros serviços a serem executados, nós vamos executar o serviço para ele mediante uma remuneração extra. Um outro serviço que nós fazemos lá é o BPO financeiro, né, que já é extremamente conhecido nos escritórios de contabilidade fazer. Então, nós já fazemos para empresa de engenharia, já fazemos para clubes. Então, nós já estamos nesse BPO financeiro aí já faz uns belos
5 anos já, né? Que a gente faz para alguns clientes. E tem dado certo? Dado certo, tranquilo. Precisa de uma pessoa mais experiente? Precisa. Precisa ser de uma pessoa de confiança no escritório para acessar o banco do cliente e fazer os lançamentos? Precisa. E graças a Deus no escritório, além dos sócios, nós temos uma equipe de confiança, equipe boa, que já está com a gente há 20 anos e não são sócios, mas que são bem remunerados, com participação, com PLR, com benefícios. Então, a gente, através dessa remuneração que todos os clientes têm de variáveis, que nossos colaboradores também têm de variáveis, faz eles trabalharem e quererem ficar lá com a gente. Então, eu até te perguntar isso, porque muita gente chega aqui também e tem muito problema de contratação e retenção de talento, né, Murilo? Então, a gente sabe que hoje as empresas quanto mais o mercado vai crescendo, mais a concorrência. Infelizmente, a gente está no tempo onde as pessoas estão bem estranhas em relação ao trabalho, uma juventude meio, enfim, geração mesmo, por causa da internet, enfim, isso não vem ao caso agora. O que você fez e o que você tem feito para reter? Você tem dado, além do PLR, quais outras ações que você aplicou ao longo desses anos para manter as pessoas com você e não ir para o concorrente? Porque quando o cara fica muito bom, vem um concorrente, paga mais e o cara vai embora, né? Como que você tem feito isso? Olha, Marta, eu fiz assim, da seguinte forma. Logo que eu entrei, né, para ser o gestor, e depois desses 6 anos, né, que foi de 2012 até 2018, para eu dar aquela estabilizada legal e acertar a parte do escritório, eu dei o plano de saúde. Então, hoje, todos os nossos colaboradores têm plano de saúde, quarto particular, tem assistência odontológica, tem seguro de vida, tem VR, tem VT que é básico, mas o nosso VR é além, um valor maior do que é o da convenção coletiva. E a gente vai tentando fazer um bom ambiente, né? Por nós sermos um escritório, assim, eu sou cristão, então, assim, a gente procura e preza muito pelo ambiente, né? Então, a gente ora no escritório, a gente tem café da manhã mensal com todos os colaboradores, mesmo os que estão em home são convidados para vir, tem alguns que vêm, tem outros que não vêm, é livre. É isso, eu acho que são coisas básicas, né? E eu acho que se as pessoas estão lá por bastante tempo, elas acreditam que elas estão sendo bem remuneradas, elas conseguem fazer a vida dela. Então, assim, eu vibro quando nossos colaboradores vão me mostrar o carro novo que eles compraram, o apartamento que eles deram entrada no apartamento e estão pagando o financiamento. Então, assim, eu fico muito feliz com a conquista, porque a gente já pôde proporcionar isso, né? Então, assim, eu já tive até a experiência de colaboradores que saíram, que foram para, por exemplo, trabalhar na KPMG de auditoria, e depois eles me mandaram uma foto quando eles compraram o apartamento, deram entrada. Falaram: Murilo, eu queria te agradecer, porque esse apartamento, esse é meu primeiro imóvel, mas tem fruto que foi recebido aí, foi conquistado aí no seu escritório. De ex-colaborador, que saiu, é o que eu falo assim para ex-colaboradores: saiam, mas deixam a porta aberta. Porque a porta aberta Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Não sabe o dia de amanhã. Em relação a isso, que legal. Tá vendo, gente? É fazer o básico bem feito. Então, o Murilo não precisou fazer nada que o Google fala para fazer. Fala lá para aquela mesa de ping-pong, não sei o quê. Enfim, ele tá fazendo o básico bem feito. A única coisa que nós temos desse básico aí, Marta, assim, que o Google fala para fazer, a gente tem que inclusive comprei num evento, um barcão assim que você enche de ar. A gente coloca numa mesa, numa sala que está desocupada, e o pessoal, na hora do almoço, almoça rapidinho e apaga a luz lá, liga o ar-condicionado. E tira um cochilinho. E tira um cochilo, lê, e fica lá no momento de relax. Mas ainda não estamos tão avançados ainda,
para ter fliperama, PlayStation, ainda não. Mas, Murilo, o que as empresas estão descobrindo, né? Que não é sobre isso, né? Isso aí é só essa questão de descanso, tal. Isso é só o complemento ali, quando dá para fazer. As pessoas estão mais interessadas mesmo naquilo que vai mudar a vida delas. Se o empreendedor está, de fato, sendo honesto, fazendo melhor. Pagando em dia. Exato. Salário em dia. E assim, Marta, eu já tive experiência também com um colaborador que precisou usar mesmo o plano de saúde para internação, e graças a Deus isso aí a gente sabe que na hora que pega é na área da saúde, né? Então, assim, poder oferecer um plano de saúde bom, com uma empresa boa, quarto particular, fez uma diferença. E como eu já precisei disso para minha filha, isso conta muito. Tá vendo, gente? Então, aí, olha assim, ele foi avançando e foi pegando aquilo que é principal para os colaboradores dele. Que saúde hoje, infelizmente, a gente não tem aí uma saúde pública boa. A gente precisa da particular e muitas das vezes a particular fica muito cara, mas a empresa vai lá e dá esse benefício que é muito legal. Então, pensa aí qual básico bem feito você tem feito aí para os seus colaboradores. Qual básico bem feito? Porque muita gente, esses dias, eu recebi aqui um contador que ele falou que ele estava na contabilidade trabalhando, que a contabilidade dava uma cadeira velha, tudo velho, caindo aos pedaços. Aí você, eu vou ficar aqui que nada, Deus me livre. Assim, tanto é que hoje, para minha empresa, é o melhor. Eu quero dar o básico bom para os meus colaboradores, porque eu me sentia tão horrível naquela cadeira toda quebrada, naquela mesa. Enfim, gente, é isso. É sobre você ouvir quem está do teu lado, entender as necessidades e entregar aquilo. Murilo, você falou da reforma tributária, que você tem se especializado na reforma tributária, e a gente sabe que a gente tem aí 10 anos, até vem um contador aqui e falou assim, Marta, a gente tem 10 anos de aviso prévio. Aí você entenda o que vai ser bom ou ruim. Hoje a gente tem mais de 100 mil escritórios lá registrado. Na semana passada eu olhei lá no CFC, tem 101 mil já escritório registrado. Fora aqueles que não têm registro, que a gente sabe que atua, tá? Então vamos dizer que hoje no Brasil inteiro tem uns 150 mil escritórios aí no Brasil. Você acha que depois da reforma tributária começar a pegar mesmo, vai separar o joio do trigo? Muito dessas contabilidades que o cara fatura baixo, que ele é sozinho, você acha que ele vai deixar de existir? Vai ter mais oportunidade? Só vai ficar quem realmente está se especializando? Me fala um pouquinho a sua visão sobre isso. Marta, minha visão sobre a reforma tributária é assim, eu acho que com tudo que está sendo propagado na internet, que vai simplificar, nós contadores temos que ter a concepção que, assim, não vai simplificar. Tá? Essa história do governo que vai simplificar é a mesma quando entrou o Simples Nacional aí, há 15 anos atrás, o Super Simples. Ficou super complicado e hoje é mais difícil trabalhar com Simples Nacional do que não Simples Nacional, desde que se faça a contabilidade. Então, assim, eu acho que o que vai fazer a grande diferença na reforma tributária são escritórios que fazem mesmo a contabilidade, processam a contabilidade, não somente parte fiscal e folha de pagamento. Por que eu digo isso, Marta? Porque eu estou vendo uma experiência recente agora em 2025, no escritório, que nós pegamos uma boa carteira de clientes dos 3 últimos meses de 24 para cá, de escritórios que não faziam contabilidade. Cobravam honorários, alguns que estavam cobrando e não fazendo nem o básico. Só que como as coisas estão se fechando e se cercando cada vez mais, se você só fazer o básico da contabilidade não vai dar. Você vai precisar fazer a contabilidade. E a contabilidade em si é o que demanda mais tempo e mais processos e é mais trabalhoso e precisa de pessoas técnicas e capacitadas. O fiscal, hoje a gente consegue fazer bastante automatização, DP também, mas precisa de pessoas qualificadas para fazer a parte contábil. E existe na reforma tributária, eu não lembro aqui o artigo, não sei se é 363, que vai exigir que todas as empresas tenham a contabilidade. Aí eu acho que vai ser o grande calcanhar de Aquiles. Porque, assim, escritório que não tiver equipe preparada contabilmente poderá ter problema. Entendi. Ou seja, se o cara de fato não se dedicar, não colocar a equipe dele para estudar,
Ou se ele estiver sozinho e não pensar em expansão, dificilmente ele vai conseguir romper. Dificilmente. Eu tive um caso de um cliente que está entrando agora, que ele abriu a empresa em novembro, enviou os extratos contábeis para o escritório falou, não quero nem saber do seu extrato bancário. Pode procurar outro que... Empresa que envia extrato bancário para a gente trabalhar com o extrato bancário, conciliar e fazer a contabilidade, eu não quero. A gente só está com os PJinhas. Aí ele veio para a gente de indicação de um outro cliente, indicação de um cliente que já é nosso há 30 anos. E aí ele falou, mas você faz a contabilidade, posso te enviar o extrato bancário? Eu falei, básico. Deve, o básico. Deve, isso é básico. Isso é básico para a gente fazer. Você tem como fazer retroativo? Tenho. E a gente pegou e tá aí. E já estamos trabalhando com ele. E você falou uma coisa interessante, eu tô fazendo... Eu tô fazendo ligações no Brasil inteiro para história de contabilidade para entender como que é o atendimento, né? Então, assim, ligando, a pessoa coloca anúncio, eu vou lá, ela coloca no anúncio, tá no orgânico, só para ver como que é. E tem sido uma lástima. Assim, depois você vai lá no YouTube, olha lá, tem sido assim, existe um oceano azul enorme para vocês, porque o cara paga anúncio, nem sabe atender, a recepcionista nem sabe que o cara colocou um anúncio, enfim. Aí ontem ligando, fazendo esse teste, um contador me atendeu e ele falou assim para mim, você quer com contabilidade ou sem? Aí eu falei assim, porque a gente tem 2 preços, para aquele que a gente quer no Simples Nacional que não precisa de contabilidade ou aquele que precisa de contabilidade. Aí você me diz. Aí eu falei assim, até deu uma de você assim, eu achava que tudo precisava de contabilidade. Não, aqui tem 2 planos, o com e o sem. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha que ponto a gente chegou. Então, para essas pessoas, dificilmente elas vão conseguir passar essa barreira aí da reforma, né? E essa barreira, Marta, é difícil para a gente atual. Por quê? Porque quando a gente formula um orçamento e uma proposta, a gente formula com a contabilidade. E aí a gente toma a devolutiva, que foi em outro escritório, achou por 40% do nosso valor, 50% do nosso valor. Quando eu consigo ter a oportunidade de conversar com ele, eu explico as diferenças e peço para ele perguntar para o concorrente se ele vai fazer contabilidade. Se pode enviar o extrato bancário no formato digital, comprovante de pagamento e tudo mais. Se ele vai entregar balancete, demonstração financeira, relatórios. Ele fala, não tem nada disso não. Nesse valor que eu te passei aí, não te entrego isso. Aí ele volta. Muitas vezes dá certo? Dá. Muitas vezes não dá? Não dá. A gente tem que entender que isso é mercado. Mas eu já tive cliente que nós perdemos por causa que ele foi para esse concorrente, só que na hora que precisou de determinado serviço e determinado documento, não tinha, porque esse documento dependia da contabilidade. Como não tinha contabilidade, não conseguiu o documento. Aí ele voltou e bateu na nossa porta e hoje é cliente. É isso, gente. E aí que você coloca o teu valor, né? Você pega qual é a importância de você ter balancete, extrato, enfim. É assim que você vende para o seu cliente. E a empresa que começa a crescer, eu não vou dizer nem os pequenos, mas o cara que começa a crescer, ele começa a perceber que ele precisa de algo mais consultivo. Banco precisa de vários documentos. Muitos documentos. Você quer um crédito, enfim. E se você tem um contador que não faz o básico bem feito, porque se você para analisar, a contabilidade é o básico bem feito. Sim. Outra coisa, porque o cliente não manda extrato, mas a obrigação é, quando o cara entrar, você fala assim, aqui a regra é o seguinte. Tem que colocar no contrato. Exato, porque quando lá atrás eu fazia caixa 2, que era, quem não fez isso na vida, que meu contador falou assim, eu fazia 70, 30, 70 eu não declarava, e 30 eu declarava assim, vem cá, filhinha, senta aqui. O negócio acabou. Ou você vai entrar na linha, vamos fazer um plano para você entrar na linha, ou o negócio. Então, quando a gente entrou na linha, não tem como mais voltar atrás. E aí, a contabilidade, entregando contabilidade todo mês, tal, toda hora, quando a gente começa a crescer, o banco precisa, a gente precisa de um documento para contrato, e tantas coisas que a gente precisa fazer, que é tão importante. Na própria pandemia, a gente viu a importância de quem entregava a contabilidade corretamente, de quem mandava isso para o governo, né? Então, gente, fica aí a dica. Se você ainda não está estudando sobre reforma tributária, não está se aplicando, saiba que você vai ficar para trás. Se você não entrega a contabilidade, já dá desculpa que seu cliente não entrega os extratos, isso aí é conversa fiada. Começa a repensar, porque, infelizmente, você vai acabar ficando para trás. Murilo, olhando para o futuro, daqui 2 anos, todo mundo fala muito tempo, porque depois da pandemia a gente não pode fazer tanto tempo de planejamento, né? Olhando para 2 anos, você acha que vai chegar onde? Você
Qual que é a tua visão em relação ao negócio para contabilidade? Porque muita gente fala que a contabilidade vai acabar, né? A contabilidade vai acabar. Esses dias saiu de novo uma pesquisa aí. Me fala um pouquinho, qual que é a tua visão para 2 anos de negócio? Para onde você acha que vai a contabilidade? Vai crescer mais? Vai diminuir? Enfim. Olha, eu acho que nós contadores, nós convivemos com esse fantasma que a contabilidade vai acabar no mínimo desde 2009. Que foi o surgimento da nota fiscal eletrônica. Isso. Até alguns colaboradores lá do escritório tinham medo. Não, o que a gente vai fazer da vida? Vai acabar. Lá atrás eu já falava, não vai acabar. Vai piorar. E a gente gosta quando piora. Porque quando a gente piora, a gente tem mais trabalho, a gente tem mais desafio. E eu sou um esportista, né, Marta? Então, assim, eu corro maratona, eu treino para maratona. Então, assim, eu levo muito dos meus treinamentos, do meu foco para maratona, treinamento para maratona, para correr os 42 quilômetros, eu levo para o meu lado empresarial. Sempre. Para o meu lado empresarial e para o meu lado de relacionamento com Deus, que eu sempre falo que, assim, a vida cristã também não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Né? Então, assim, eu levo muito isso para a vida. E uma coisa que meu pai sempre ensinou, e eu tenho isso como princípio de vida. O mais importante é como você termina, não como você começa. Começar, todo mundo começa. Mas terminar, você terminar bem feito uma jornada, é o melhor ponto. Então, assim, no caso da maratona, você treina por 5, 6 meses. Mas o que vai valer, você pode treinar muito e treinar bem. Mas o que vai valer é como você termina. Quando você termina a prova, quando você pega a medalha. E eu vejo, Marta, daqui de hoje, mais 5 anos, uma nova maratona que está se apresentando aí pra gente. A gente vai começar com a reforma tributária, a gente vai precisar auxiliar muito os nossos clientes, dar muita atenção, porque tem um período de transição, depois entra alguns impostos que deixam de existir, passam a ter outros, vai mudar a parte de auxílio nos clientes. Eu visualizo mais trabalho, mais trabalho e escassez de mão de obra. Isso está sendo o grande desafio hoje no escritório, que a gente precisa contratar no mínimo 2, 3 pessoas, e está sendo difícil se achar uma pessoa que vai querer abraçar. Entendi. Mas nós estamos tentando, a gente continua. Então, cada vez mais escassez de mão de obra, é correr uma maratona para chegar... Para chegar bem no final. Para chegar bem no final, pegar a medalha, né? A minha medalha é durante essa reforma tributária, né? Porque a reforma tributária vai ser 7 anos de transição. Então, vai ser uma jornada longa, que a gente vai ter que estar, assim, junto mesmo com os nossos clientes. E isso aí é o que eu mais quero. Show. Marta Sincera perguntando, contabilidade te deixa rico? Pode deixar. Pode deixar? Desde que você arregace as mangas e trabalhe no mínimo 9 horas por dia. Pode deixar rico, pode deixar milionário, pode deixar. Depende de você, depende do que você quer, o que você almeja e o que você espera de vida. Como eu amo contabilidade, eu sempre falo assim, e já falei até para minhas filhas, o que você fizer com amor e colocar o seu foco e a sua determinação, vai dar certo. Ouviu, né, gente? Não preciso nem falar nada, né? É que ele disse, qualquer coisa que você fizer com amor, vai dar certo. Seja contabilidade, seja agência, seja loja, o que for. Mas é você colocar e amar. E eu percebo esse brilho no seu olho pela contabilidade. Você, de fato... Eu amo. Aí, é isso. Ó. Eu gosto. Você vê o brilho no olho dele? Porque até, né, Marta, tem um versículo que diz assim, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então, assim, é com força que a gente vai para cima. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Também. Né? É isso. Então, é um propósito de vida, é o trabalhar no dia a dia. Murilo, a gente está caminhando aqui para o final. Eu quero que você olhe aqui para essa câmera e deixe um recado para os contadores, para as contadoras, aquilo que tiver na cabeça. Pode olhar aqui e falar para eles. Contador, contadora, seja feliz na contabilidade. Empreenda, arregace as suas mangas, foco, determinação. Tem que trabalhar? Tem. Muito, muito. Hoje eu não estou diretamente no operacional do escritório, mas eu trabalho no mínimo de 9 a 10 horas
por dia. Amo. Tudo que você fizer com amor, dedicação e foco, vai dar certo. Show de bola, viu, gente? Viu o que ele falou aí? Murilo, quem quiser bater um papo com o Murilo, falar com o Murilo, eles encontram você aonde? A gente vai colocar aqui embaixo, mas fala para mim, aonde encontra o Murilo? Pode encontrar lá no nosso escritório, nosso site é www.contabilpirituba.com.br. Lá estará o nosso WhatsApp nosso corporativo, que vai chegar até a nossa secretária. Ela vai direcionar para mim. Esses primeiros atendimentos sempre sou eu que faço. Terei um enorme prazer, tirar suas dúvidas, tomar um café e bater um papo. Tá vendo, gente? E o bacana é que esse podcast tem gerado até clientes para os nossos clientes. Mesmo que o foco é o contador, mas vários contadores têm que falar para mim, Marta, você acredita que tá vindo cliente para mim lá do podcast que eu fiz com você? Eu recebo isso. É isso aí. Vai vir cliente para mim desse podcast. Vai nosso vir escritório. Sim, se Deus contabilpirituba.com.br. Nosso telefone é 3904-8781. Estamos no mesmo endereço, no mesmo prédio, há mais de 35 anos. Ouviu, né, gente? Então é isso, ó. Sabe fazer direitinho. Murilo, obrigada pelo seu tempo, ter batido esse papo conosco, trazido aí essa motivação. Brigadão, viu? Foi um prazer, Marta, estar com você, nossa parceira de longa data. Obrigada. Eu que agradeço. E você que ficou até aqui, final, curte, compartilha, manda esse link para os seus amigos, afinal, conteúdo bom a gente precisa compartilhar. E eu sempre falo, você que não gostou já sabe, né? Manda lá para os inimigos, afinal não serve para você, mas para os inimigos serve, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.